Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e vamos agora estudar um pouquinho sobre associação de resistores em paralelo. Quando os resistores estão associados em paralelo, qual é a principal característica da associação em paralelo? Bom, associar resistores significa colocar eles no circuito de tal maneira que você consiga variando a tensão entre aqueles pontos, ou ter uma resistência equivalente desejada, quando você já não consegue mais comprar um resistor com aquela resistência que você gostaria. Então você associa os resistores para chegar na resistência que você precisa, ok? Então quando eles estão em paralelo, eles vão se apresentar assim no circuito para vocês. Geralmente aqui embaixo vai ter um gerador de diferença de potencial, vai ter o U, a tensão total, e entre esses pontos, não tem resistor nenhum. Então significa que todos esses pontos aqui, apresentam a mesma tensão e que cada resistor vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Então todos estão submetidos à mesma diferença de potencial, ok? Então se você pegar assim e fazer aqui, um teu gerador, você vai ter todos com a mesma diferença de potencial U, por exemplo, e que cada resistor será percorrido por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela se divide, a total vai se dividir em I1, I2, I3 e quantos ramos você tiver, ok? Então a mesma tensão divide a corrente, só que a corrente elétrica, ela é inversamente proporcional à resistência. Se você pegar o I e isolar, o R vai ficar embaixo do U. Então é inversamente proporcional à resistência, certo? Então quanto maior a resistência elétrica naquele ramo, menor é a corrente que passa por ali. Então se eu tenho aqui R de 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, a minha corrente aqui vai ser menor resistência, maior corrente, o dobro dessa aqui, certo? E essa aqui vai ser o dobro dessa. Então se aqui passar 1 ampere, aqui vai passar 2, aqui vai passar 4, ok? Quanto menor a resistência, maior é a corrente que atravessa, certo? Pensando dessa maneira, nós chegamos à seguinte conclusão, A minha corrente total é a soma da corrente elétrica que está sendo percorrida em cada resistor. I total igual a I1 mais I2 mais I3. Isolando o meu I, fico U sobre R. Se eu tenho I total, U total, que é o meu U, porque a diferença de potencial é igual para eles, dividido pela resistência equivalente, é igual a U1, que é o U, divididos por R1, mais U2, que é o U, divididos por R2, mais U3, que é o U, divididos por R3. Eu posso colocar em evidência, então separando ficaria 1 vezes 1 sobre RQ igual a 1 que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Cancelei as minhas tensões e a minha conclusão, que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência, ou da resistência de cada resistor, ok? Conclusão, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso da resistência de cada resistor no circuito. Então se eu tiver 8, 10 resistores, não importa, eu vou fazendo o inverso da resistência e vou somando para encontrar o inverso da minha resistência equivalente. Se eu tenho eles todos iguais, se os resistores forem todos iguais, galera, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar a resistência equivalente para descobrir, é pegar a resistência de um deles e dividir pelo número de resistores. Então vai dividir a resistência daquele carinha lá, ou de um deles, no número que tiver. Ou seja, está reduzindo a resistência elétrica, consequentemente aumentando a tensão no teu circuito. Desculpa, aumentando a corrente do circuito, corrente total. Até 2 resistores nós temos o quê? Nós temos resistência equivalente R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. Sempre quando você tiver 5, 6 resistores, não importa. Você pode ir tomando eles de 2 a 2, se eles estão todos em paralelo, tomando de 2 a 2 e usando essa equação aqui, que facilita para você calcular matematicamente. Ok, galera? Então, revisando. Quando nós temos resistores em paralelo, nós vamos ter o que? A mesma tensão. Todos os resistores estão submetidos à mesma tensão e a corrente elétrica se divide para cada resistor, inversamente proporcional à resistência de cada um. Nós temos que a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente, é igual à soma do inverso da resistência de cada resistor.
e que se eles forem todos iguais, você vai ter a resistência equivalente sendo a resistência de um resistor dividido pelo número de resistores que tenha no circuito. E se você tiver apanhar ele de 2 em 2, você pode fazer a resistência equivalente daqueles dois, R1 vezes R2, divididos por R1 mais R2. Certo, galera? Fiquem bem e até a próxima!